Vamos começar a ler agora o livro de Deuteronômio. E vamos começar a ler no capítulo de número 1. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto, na Arabá, defronte de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. São 11 dias de viagem desde Horebe pelo caminho da montanha de Seir até Cádiz Barneia. No ano 40º, no mês 11º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme tudo que o Senhor lhe mandara por seu intermédio. Depois que derrotou a Sion, rei dos amorreus, que havia em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. Além do Jordão, na terra de Moabe, Moisés se pôs a explicar esta lei e disse: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Assaz vos haveis demorado neste monte. Voltai-vos, ponde-vos a caminho, e ide à região montanhosa dos amorreus, e a todos os lugares vizinhos, na Arabá, na região montanhosa, no vale e no sul, à beira do mar, a terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Eis que eu tenho posto esta terra diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor prometeu com juramento dar a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Nesse mesmo tempo eu vos disse: Eu sozinho não posso levar-vos, e o Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que hoje sois tão numerosos como as estrelas do céu. O Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe como vos prometeu. Como posso eu sozinho suportar o vosso peso e as vossas cargas e as vossas contendas? Tomai-vos homens sábios, entendidos e experimentados, segundo as vossas tribos, e eu os porei como cabeças sobre vós. Então me respondestes: É bom fazermos o que disseste. Tomei, pois, os cabeças das vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os constituí por cabeças sobre vós, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, por oficiais segundo as vossas tribos. E no mesmo tempo ordenei a vossos juízes, dizendo: Ouvi as causas entre os vossos irmãos, e julgai com justiça entre o homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não fareis acepção de pessoas em juízo. De um mesmo modo ouvireis o pequeno e o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. E a causa que vos for difícil demais, trareis a mim e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo vos ordenei todas as coisas que devias fazer. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que viste, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Então eu disse: Chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, apodera-te dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e nem te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: Mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra, e de volta nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir e as cidades a que devemos ir. Isto me pareceu bem, de modo que dentre vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem. Foram-se eles, e subindo as montanhas, chegaram até o vale de Escol, e espiaram a terra. Tomaram do fruto da terra nas mãos, e nolo trouxeram, e nos informaram, dizendo: Boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Todavia, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus. E murmurastes nas vossas tendas e dissestes: Porquanto o Senhor nos odeia, tirou-nos da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, a fim de nos destruir.
Para onde estávamos nós subindo? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é o povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. E também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse: não vos atemorizeis, e não tenhais medo deles. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, conforme tudo o que tem feito por vós diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes como o Senhor vosso Deus vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem ainda assim confiastes no Senhor vosso Deus, que ia diante de vós no caminho de noite no fogo, e de dia na nuvem, para vos achar lugar onde devíeis acampar, e para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que prometi com juramento dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim o Senhor se indignou por vossa causa, dizendo: igualmente tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que te serve, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. E os vossos pequeninos, dos quais dissestes que seriam por presa, e vossos filhos que hoje não conhecem nem o bem nem o mal, esses lá entrarão. A eles darei, e eles a possuirão. Quanto a vós, porém, virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e pelejaremos conforme tudo o que nos ordenou o Senhor nosso Deus. Vós, pois, vos armastes, cada um dos vossos instrumentos de guerra, e temerariamente propusestes subir a montanha. E disse-me o Senhor: dizei-lhes: não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Assim vos falei, mas não ouvistes. Antes fostes rebeldes à ordem do Senhor, e agindo presunçosamente, subistes a montanha. E os amorreus, que habitavam naquela montanha, vos saíram ao encontro, e perseguindo-vos, como fazem as abelhas, vos destroçaram desde Seir até Horma. Voltastes, pois, e chorastes perante o Senhor, mas o Senhor não ouviu a vossa voz, nem para vós inclinou os ouvidos. Assim foi grande a vossa demora em Cádiz, pois ali vos demorastes muitos dias.